Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Hoje é sábado 26 de outubro, estamos iniciando a lição 5, o testemunho dos samaritanos. Vamos orar para começarmos o estudo dessa semana. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos achegamos a Ti, Senhor, para clamar pelo Espírito Santo, para que venha nos instruir nessa nova semana de estudos. Sê com cada membro dessa classe, que todos nós, Senhor, possamos crescer em espírito e em verdade no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o verso para memorizar desta semana está em João capítulo 4, verso 42. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem eram os samaritanos? Foram um povo formado quando Israel, o reino do norte, foi levado em cativeiro pelos assírios em 722 a.C. Para criar estabilidade política, os assírios dispersavam seus cativos por todo o império. Assim, muitos cativos de outras nações foram levados para povoar o reino do norte, e estes se misturaram com os israelitas e se tornaram os samaritanos, um povo miscigenado que praticava sua própria forma de judaísmo. Porém, as relações entre eles e os judeus não eram boas. Por exemplo, os samaritanos trabalharam contra a reconstrução do templo quando os judeus regressaram de Babilônia. Os samaritanos construíram seu próprio templo, localizado no Monte Gerizim. Mas esse templo foi destruído pelo governante judeu João Hircano em 128 a.C. Na época de Cristo, essa hostilidade continuava. Os judeus, tanto quanto possível, evitavam Samaria. Embora o comércio tenha continuado, outras interações eram evitadas. Os judeus não pediam empréstimos aos samaritanos, nem recebiam favores deles. Nesse contexto, João narra o encontro entre Jesus, a mulher junto ao poço e a população da cidade samaritana de Sicar. Vamos ouvir os comentários de Ellen White. Cristo foi o maior mestre que o mundo já conheceu. Veio à Terra a fim de difundir os brilhantes raios da verdade para que os seres humanos pudessem ser habilitados para o céu. Para isso vim ao mundo, declarou ele, a fim de dar testemunho da verdade. João capítulo 18, verso 37. Ele veio para revelar o caráter do Pai, para que os seres humanos fossem levados a adorá-lo em espírito e em verdade. A necessidade de o ser humano ter um mestre divino era reconhecida no céu. A piedade e a terna compaixão de Deus foram despertadas para com os seres humanos caídos e presos à carruagem de Satanás. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Aquele que tinha sido designado no Conselho Celestial veio à Terra como instrutor do ser humano. Pela grande generosidade de Deus, foi ele dado ao mundo. A fim de satisfazer as necessidades da natureza humana, ele tomou para si a humanidade. Para assombro dos seres celestiais, o Verbo Eterno veio ao mundo como um frágil bebê. Plenamente preparado, ele deixou as cortes reais, aliando-se misteriosamente com os caídos seres humanos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 187. No Templo de Jerusalém havia apenas uma baixa parede divisória entre o pátio exterior e as outras dependências do edifício sagrado. Nessa parede havia inscrições em diferentes línguas declarando que ninguém, a não ser os judeus, podia ultrapassar esses limites. Se um estrangeiro ousasse adentrar o recinto interior,
estaria profanando o templo e pagaria com a vida. No entanto, Jesus, o originador do templo e de seu cerimonial, atraía a si os estrangeiros por meio da compaixão humana, enquanto sua graça divina lhes trazia a salvação que os judeus rejeitavam. O Desejado de Todas as Nações, páginas 144 e 145. Perto dos israelitas encarregados de reconstruir o templo, viviam os samaritanos, uma etnia mestiça que tinha surgido em consequência do casamento entre os colonos pagãos das províncias da Assíria com o remanescente das 10 tribos que fora deixado em Samaria e na Galiléia. Nos últimos anos, os samaritanos declaravam adorar o verdadeiro Deus, mas no coração e na prática eram idólatras. Durante o período da restauração, esses samaritanos ficaram conhecidos como os adversários de Judá e Benjamim. Ouvindo eles que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e expressaram o desejo de se unirem a eles em sua construção. Propuseram: deixem-nos ajudar na construção. Porém, o privilégio que pediam foi recusado. Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus, os líderes de Israel declararam. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Esdras 4, versos 1 ao 3. Se os líderes judeus tivessem aceitado essa oferta de ajuda, teriam aberto uma porta para a entrada da idolatria. Eles viram claramente a falta de sinceridade dos samaritanos. Compreenderam que o auxílio alcançado por meio de uma aliança com esses homens nada valeria em comparação com as bênçãos que poderiam esperar receber se seguissem os claros mandamentos de Jeová. Profetas e Reis, páginas 329 e 330. Irmãos queridos, a história nos lembra que todos, independentemente da origem ou contexto, são igualmente amados e chamados por Deus. Assim, somos desafiados a refletir sobre as nossas próprias divisões e inimizades e a perguntar onde ainda precisamos praticar a reconciliação, às vezes no trabalho, em casa, na igreja, que possamos seguir o exemplo de Cristo, abrindo nossos corações para acolher aqueles que são diferentes de nós e levando uma mensagem de reconciliação ao mundo. Finalizando, se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. Deus abençoe sua vida e um forte abraço. Fiquem todos com Jesus.